Uma operação policial elimina 25 criminosos em Minas Gerais, todos altamente armados. Parte da imprensa insiste no bordão suspeitos, apesar da apreensão de um armamento suficiente para começar uma guerra. E ainda cobra a investigação da polícia. O cantor Roger, do Traje a Rigor, comentou: a polícia extermina uma quadrilha perigosíssima e a Globo, em vez de agir como se fosse uma boa notícia, o que é claro que é, diz que a polícia precisa ser investigada e ainda chama de suspeitos o pessoal que tinha trocentos fuzis, bombas, etc. encontrados na casa. Eu já entrevistei especialistas em segurança, deputados da bancada da bala, que são policiais, e causa espanto como a imprensa em geral trata ou lida com esses temas do cangaço brasileiro. Jornalistas dão quase sempre um jeito de tratar o bandido como a vítima da sociedade e o policial como o verdadeiro criminoso. Já o povo celebra quando 25 CPFs de marginais perigosos são cancelados. Leandro Ruschel capturou o sentimento da imensa maioria, tenho certeza. Parabéns à Polícia de Minas, à Polícia Federal e o BOP por ter evitado uma ação terrorista em Varginha, como as que aconteceram em Araçatuba, Criciúma e várias outras cidades. Não pode ser tão difícil assim para esses jornalistas entender esse tipo de reação. Ou será que é? Bom, a julgar pela postura de alguns, o bom senso e a razão passaram longe mesmo. É o caso de Marco Antônio Villa, cada vez mais desequilibrado e obcecado com Jair Bolsonaro. Quando ele não está chamando todo mundo que enxerga virtudes no governo de nazista ou fascista, o historiador que banca o jornalista está condenando o fato de que o presidente escolheu, vejam só, uma Coca-Cola em vez de um café. Onde já se viu isso? Ele chegou ao cúmulo, esse homem, esse criminoso, esse Jair Asmodeu Bolsonaro, chegou ao cúmulo de entrou lá onde vende a salame e tal, papá, aí ofereceram um café, ele se recusou a tomar café e foi tomar Coca-Cola. Fosse um caso isolado de demência, nem mereceria menção aqui. Mas sabemos que Villa é a média nessa imprensa patética, que cata pelo em ovo para demonizar o presidente. A mesma imprensa que chama todos os que não adotam essa postura anti-bolsonarista histérica de bloqueiro bolsonarista, para justificar até mesmo prisões arbitrárias típicas de um Estado policialesco. Eu sou apenas um blogueiro bolsonarista pela ótica dos meus queridos pares. Então, realmente, eu nunca terei como seguir esse jornalismo profissional que dá destaque a notícias tão importantes como esta, sobre o dedo quebrado de um imitador de focas. A imprensa que vai cobrir a COP26, a turma da elite, que faz alarmismo com o aquecimento global e que demoniza Bolsonaro como o patinho feio nessa história, o pária do mundo, quase um vilão de 007. Né? Mas aí, no dia seguinte, precisa dar essa manchete, reconhecendo que os obstáculos aos acordos climáticos vêm de outro lugar. Aliás, podemos perguntar em que planeta essa gente vive. Afinal, o presidente Biden, que é protegido e elogiado por essa mídia em geral, apesar de sua clara incompetência em todas as áreas e também sua aparente senilidade, mostra-se decepcionado com a China, com as conversas sobre o clima. A conclusão é inapelável. Nossos jornalistas, com raras e honrosas exceções, vivem numa bolha muito afastada da realidade, do povo. Não conseguem entender a satisfação popular com uma operação sem qualquer baixa do lado policial e com 25 marginais perigosos mortos. Acham que Biden é o cara enquanto demonizam Trump. Acreditam que, numa conversinha, a China vai mudar a sua matriz energética. E focam em Bolsonaro como o grande vilão nessa história, ignorando que o Brasil é um país com uma matriz limpa e também credor de créditos de carbono. Há um crescente abismo entre a mídia e o povo. Não por acaso, uma jovem pan da vida, quando vira TV, incomoda tanto, ainda mais com a notícia da contratação de Alexandre Garcia e de Caio Coppola. São poucos os comentaristas que não trocaram o bom senso e a razão por uma agenda lacradora e de política esquerdista, quando muitos deles estão concentrados num só veículo de comunicação que não por acaso vai se destacando e crescendo em audiência. Só resta aos dinossauros
da hegemonia esquerdista surtar mesmo, problematizar a escolha do refrigerante pelo presidente, ou dar destaque à incrível notícia do dedo quebrado de um moleque oportunista. É dureza.